Fala, galera! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de pontos sensíveis de direito processual penal. Estou aqui muito feliz, de verdade, beleza? Sou um cara que gosto da competição, gosto da reta final, então sou um cara que gosta desse clima, nasci para isso, beleza? Sou um concurseiro ali, apaixonado mesmo pela concorrência. Esses momentos me deixam mais vivos, analisar a prova, saber que 122 mil pessoas estão fazendo uma prova, buscando ali um sonho, e o que vai decidir realmente o futuro dessas pessoas é o esforço, principalmente a longo prazo. É a expertise, é ir na contramão, porra, é acordar às 5 horas da manhã por um bom período do tempo, e principalmente é vencer os seus monstros ali, as suas dificuldades internas, pessoais, beleza? Isso me deixa muito motivado para estar aqui com vocês, beleza? Estou vendo alunos se superando, alunos, e cada um tem seu problema, galera. Estão com filhos aí, estudando com o menino no colo, estou vendo gente estudando de madrugada, estou vendo gente estudando sábado, domingo, então se a gente vê as pessoas aí fazendo o máximo, pessoa que não tinha como ir para a prova, se virando, beleza? Arrumando carona, pedindo carona em gente estranha, gente indo de ônibus, estou vendo alunos que vão vir aí do Brasil inteiro, da Enfim Policial, vão se deslocar aí de estados aí, pô, viagens aí de 2 dias, 2.000 quilômetros, enfim. Não estou menosprezando e nem enaltecendo a sua guerra, a sua dificuldade. Estou falando que esse momento é, sim, engrandecedor. É muito bom ver, vivenciar as pessoas lutando pelos seus sonhos, beleza? E eu estou muito feliz por causa disso, está fazendo parte desse momento, beleza? Que eu faço isso há muitos anos, eu vejo as pessoas passando e depois mandando aquele áudio, aquela mensagem, aquele selfie lá dentro da viatura, porra, é bom pra caralho, beleza? Vamos começar com a nossa última aula de processo penal. 1 minuto para indicações rápidas sobre a aula, como você vai extrair a melhor experiência desse produto novo da Enfim Policial, no qual os mentores estão se colocando na posição de professores, beleza? Com extrema humildade, principalmente humildade intelectual. Nós nos desafiamos também, precisamos disso após 4 anos, de criar novos produtos, fazer novos desafios e ocupar lugares que nós não ocupávamos anteriormente, beleza? Espero que vocês estejam gostando, aguardo o feedback de vocês, então me mandem mensagem lá no Instagram, no Zap, no plantão de dúvidas, e estamos juntos, beleza? Nelson, você não responde rápido, não respondo, galera, eu tenho déficit de atenção, sejam compreensivos comigo, beleza? Tenho bastante dificuldade de concentração, estou aqui trancado, basicamente botei a família inteira para fora aqui, do local de gravação para poder me concentrar. Eu tenho dificuldade, beleza? Tenho déficit de atenção diagnosticado. Então, assim, quando eu estou gravando, quando eu estou voando, quando eu estou focado, eu realmente me isolo, beleza? E assim é um mecanismo que eu funciono. Eu espero que vocês me compreendam também, beleza? Pessoal, vamos para a nossa última aula de processo penal, temas sensíveis. Venci direito administrativo com vocês. Obrigado aí também a galera que gostou aí de modo claro, como a gente leciona. Esse é um embrião de novos projetos que vão nascer na Enfim Policial, óbvio, após o feedback de vocês. Se vocês falarem, nossa, cara, vocês como professores, eu não gostei da aula, não entendi nada, tá, beleza, a sua mentoria. Mas se vocês validarem esse nosso trabalho, se eu realmente ser muito assertivo na nossa prova, e graças a Deus fui ano passado aí na PCDF, na PF, na PRF, fui esse ano na Polícia Penal do DF, iremos continuar trabalhando muito por vocês, beleza? Pessoal, vocês já devem ter assistido a aula 1 e 2, elas são premissa para essa aula, não só em questão ao conhecimento, mas também em relação à metodologia de ensino, beleza? Essa aula vai ser o mesmo padrão, aula informal, aula direta, aula clara, beleza? E irei buscar ser o mais objetivo possível. Tranquilo, pessoal? Beleza? Temos vários temas para falar em relação às nossas provas, aos estagiários policial, a banca OCP, a prova da PCGO. Porém, vou me dedicar ao tema mais difícil de processo penal, na minha opinião. Mais difícil até que recursos, que ações constitucionais aí em torno do processo penal, beleza? Que é competência criminal. Então, é um tema extremamente complexo, com nomenclaturas complexas, é um tema que despenca em prova, caiu domingo agora para delegado de polícia do estado de Goiás, banca OCP, caiu na PC Pará, caiu para escrivão da PC Espírito Santo, caiu para técnico legista, caiu para vários concursos que a OCP já fez, como vocês bem sabem. Somos extremamente metódicos e eu me preparei muito para estar aqui.
além de estudar bastante, eu fiz todas as questões da banca, desde quando ela surgiu de processo penal. Então é muito importante, gente. Caiu assim várias questões na prova de domingo, vários itens ligados à competência, beleza? Tema complicado porque envolve conhecimento de direito penal e direito processual penal. Para você extrair uma melhor experiência dessa aula, peço que você anote os pontos mais importantes ao vivo aqui comigo. Eu estou falando, você pausa ali, bate no espaço, anota, faça apontamentos à mão dos temas muito importantes. Se tiver muita dificuldade ali de extrair o conhecimento, né, interpretar e colocar no papel, pegue aí o material que a gente lançou, abra e faça na hora, beleza? Ou se já estiver com o material, estiver já tranquilo ali, eu prefiro ainda pegar um papel em branco ali e você mesmo ir fazendo apontamentos. E talvez você case ele com o material. Jamais só acompanhar a aula lendo ou prestar bastante atenção, caso você não seja um TDAH, porque para quem tem TDAH, ficar 1 hora aqui só assistindo tem extrema dificuldade, beleza? Eu tenho que fazer tudo apontando, fazendo risco, interagindo com o material, endorfinando aí a minha mente, beleza? Recomendo que vocês façam essa experiência em relação à nossa aula. No que tange a ação penal, que seria a próxima temática após o inquérito policial que a gente falou nas aulas anteriores, não vou adentrar, pessoal. A banca cobra questões bem tranquilas, é um assunto bem tranquilo, beleza? Salvo aí raríssimas exceções que dá sim para complicar em ação penal, né? Eu conseguiria fazer temas sensíveis de ação penal, né? Falando, por exemplo, de ação penal pública da pública e várias questões muito difíceis que já vi cair em concurso público sobre ação penal, só que não vem ao caso porque não está caindo mais, beleza? O que cai é o básico. Óbvio, você tem que estudar ali as peculiaridades, saber a questão ali de ação penal exclusiva, enfim, não só saber aquele beabá, galera, de ação penal pública condicionada e condicionada à representação, não é isso. É saber bem os prazos ali, mas assim, não carece de uma intervenção específica do professor, beleza? Então, estude aí a ação penal, revise o seu material, as questões são tranquilas, nós não teremos problemas, beleza? Beleza. E estou orgulhoso de estar aqui, estou muito responsável também, porque o Micaelzão gravou a aula aí fantástica. Cara, o cara tá com Covid, cheio de pane, meu irmão, de sintoma, tá com a bebê pequena. Cara, eu tô aqui viajando, a galera está viajando, tá falando, tô, galera, foda-se, entendeu? Foda-se, viagem eu faço 1000 viagens, beleza? Eu vou ficar o dia inteiro enfiado na praia, agora eu descanso, beleza? Então, assim, estou muito orgulhoso de estar aqui ombreando essa missão ao lado do Micael e realmente honrado, dedicado aí, que nem ele, beleza? Tendo em vista que estamos fazendo algo que a gente não promete, não precisaríamos fazer, como vocês sabem, beleza? Vamos para a nossa aula. Ação penal, vamos passar então, você vai revisar o seu material, tranquilaço. Talvez em 2023 a gente faça cursos completos mesmo, ponta a ponta. Vamos falar sobre competência, provas eu vou deixar com vocês, mas vou mandar o material, beleza? A banca gosta muito de competência, muito, então vai cair na sua prova, beleza? Principalmente em casos práticos. As questões de delegado de polícia que ocorreram nesse final de semana, eu vou abordar hoje com vocês, beleza? Vamos nessa, galera? Vamos cair para dentro? Basicamente, então, a competência aí, ó. Vamos nessa. Basicamente, galera, a competência, para ser bem claro do jeito que vocês gostam, ela nada mais é do que a delimitação de um poder estatal, de um poder constitucional, beleza? Instruído, direcionado à autoridade judicial, ao juiz, beleza? Existe no nosso Estado de Direito uma jurisdição, que é a atuação do Estado por intermédio do Poder Judiciário para solucionar as lides, os conflitos intersubjetivos, beleza? Basicamente, essa é a jurisdição, é esse poder dado ao juiz para atuar na solução das lides, dos conflitos, para não voltarmos aos tempos das cavernas, de olho por olho, dente por dente, beleza? Basicamente, esse é o conceito bem objetivo de jurisdição. A competência, ela surge, isso para a gente entender a natureza jurídica dos institutos, não apenas nos tornarmos meros decoradores de material, beleza? Metodologia que não passa ninguém em concurso. Então, a competência ela vem para delimitar, para organizar essa jurisdição. Jurisdição é como se fosse o pacote. Pum! Jurisdição. Competência, Nelson, ela surge no processo penal para organizar a atuação, a materialização da jurisdição, entendeu? É como se fosse o instrumento da jurisdição. É o veículo pelo qual a jurisdição sai da teoria e aplica-se à prática. Ao Nelson que pratica um crime aqui na praia e vai preso e tem que cumprir a pena. E a família está chorando. Basicamente é isso.
A competência vem para organizar esse poder intitulado pelo Estado. Entendi, Nelson? Então, assim, o conceito ficou muito claro, beleza? Vamos revisar agora de maneira mais peculiar no nosso material, no caderno de erros do professor. O melhor caderno de erros, né, galera? Nada mudou. Então, a jurisdição é o poder conferido pela Constituição ou pela lei a cada juiz para conhecer e julgar determinados litígios. É a medida da jurisdição. São regras que vão fixar os limites dentro dos quais a jurisdição será validamente exercida. Perfeito? Tranquilo? Limites da jurisdição. Tranquilo, Nelson? Peguei. Fechou. Beleza? E o que é importante para a gente na prova, Nelson? O que eu preciso saber, professor? Você precisa saber, basicamente, como que ela é aplicada, quais são os casos, quais são as regras do jogo, beleza? Que essa competência ela vai exercer, se for juiz, se for promotor, se for estrangeiro, se a vítima for policial federal, se a vítima estiver em Sergipe, o cara morrer em Maceió, se for o local dessa competência onde o juiz vai atuar, vai ser onde o cara morrer, onde o cara dá tiro, teoria da atividade, teoria do resultado, teoria da ubiquidade, é igual ao direito penal. Como funciona esse relacionamento em relação aos fatos, obviamente que não são redondos, e por isso que existe o direito, a doutrina, para isso que existem os professores, beleza? Os operadores do direito, porque há incontáveis e inúmeras inconsistências para a gente ter dúvidas e vir com a prática jurídica para entender o processo, beleza? Então, basicamente, o foco do nosso estudo vai ser esse, que é lecionado e que cai em concursos públicos. Vamos começar, então, nesse momento, a botar a mão na massa e saber quais são as características, as espécies de competências existentes no processo penal. Eu vou ser bem fácil, falar bem fácil com vocês, e vocês vão dominar, eu garanto para vocês, vocês vão dominar e gabaritar qualquer questão da disciplina e do assunto mais difícil de processo penal que cai em provas de concurso, beleza? Vamos nessa. A fixação de competência, ela tem alguns termos. Eu botei aqui em latim, galera, não querendo aparecer, cai em prova, vocês sabem disso. Então, antes que a galera ache ruim aí, beleza? Fechou? Então, vamos começar aqui com competência ratione materiae, ou seja, é a famosa competência material, beleza, galera? Competência material ou ratione materiae. Para fazer uma classificação mais genérica, para vocês entenderem o contexto da aula, temos aí, em tese, 4 tipos de macrocompetências. Depois a gente vai descer um pouquinho. Competência em relação à matéria, competência em relação à pessoa, competência territorial e competência funcional. Então, temos a competência em relação à matéria. O que é a matéria? O que está sendo julgado? O que vai ser apreciado pelo juiz criminal? Beleza? Competência em relação à pessoa, ou seja, quem é o autor, quem é o imputado do crime. Competência territorial, ou também chamada de ratione loci, em termo em latim, territorial, aonde que ocorreu, fora do Brasil, dentro do Brasil, em João Pessoa, aqui onde nós estamos, no Distrito Federal, em Goiânia, e a competência funcional, ligada não à pessoa, igual eu falei anteriormente, mas ligada em relação à função exercida pela pessoa. O autor do crime é um governador do Estado? Espera aí, cara, não é o juiz lá de primeira instância que vai julgar o governador do Estado. Ele pode sofrer influências, e o governador também pode querer influenciar a autoridade judiciária com o seu poder. Para isso que existe a divisão da competência, beleza? Então, após essa classificação primária, vamos começar a acelerar. Primeira competência, ratione matéria em relação à matéria. Agora está começando a ficar claro, Nelson. Calma que vai piorar, depois vai melhorar de novo. Ao final sempre dá certo, galera. Se não deu certo é porque não chegou no final. Fixado em virtude da natureza da infração penal. Crimes militares e crimes eleitorais. Fácil, né, galera? Competência na sua matéria. É crime eleitoral? Beleza. É crime militar? É crime normal? A gente sabe. Crime militar, justiça militar. Crime comum, justiça comum. Tranquilo. Competência em relação à matéria. É uma primeira divisão. Entendi, Nelson? Competência em relação à pessoa. Estabelecida em razão do sujeito ativo do crime, em virtude do cargo que exerce ou função que desempenha. Beleza? O governador praticou um crime. Ele vai ser julgado pelo juiz de primeira instância, pelo STJ, pelo Tribunal de Justiça. Beleza? Competência territorial ou ratione loci. E esse termo cai, ratione loci. Beleza?
é competência territorial, sendo a regra fixada pelo local da consumação do delito. E aqui eu já faço aqui o primeiro parênteses muito importante para vocês. Como é uma aula de temas sensíveis, uma aula avançada, eu não vou ficar aqui esperando o melhor momento para soltar o conhecimento, galera. Então, às vezes eu venho aqui, ó, bum, com conhecimento de direito penal, às vezes dou uma puxada ali em direito constitucional, para a gente já ficar em QAP total, uma aula avançada, beleza? Então, a gente sabe que já percebemos que hoje a teoria utilizada em relação à fixação da competência é a teoria do resultado. Calma que temos exceções. Eu só vou falar que ela usa o momento que o crime se consuma, como você viu. Isso é muito importante, caiu o delegado agora no final de semana. E aí, Nelson, e agora, qual o momento que há consumação do crime? Aí que está o pulo do gato, que são matérias estudadas em direito penal, beleza? Tranquilo? Então, hoje, o que prevalece, Nelson? Que o crime se consuma no momento da inversão da posse, aí, por exemplo, no furto ou no roubo. São os casos que mais caem em concurso da OCP. Beleza? Caiu o crime de furto, roubo nas últimas provas, caiu agora domingo também, beleza? E qual que é a consumação, que momento é a consumação, então, dos crimes patrimoniais, no momento da inversão da posse. Então, eu estou com a caneta aqui, beleza? Tá aqui o André com a caneta, e eu peguei a caneta, violência ou grave ameaça, peguei a caneta e segurei. Estou perto dele, não corri, não é a posse mansa e pacífica, e o crime já está consumado. Ponto. Ah, Nelson! Ponto, galera. Muito importante isso. Caiu na nossa prova da Polícia Civil do DF 2013, beleza? Fechou? Então, o crime se consuma nos crimes patrimoniais no momento da inversão da posse. Grava isso. Não precisa estar fugindo com a caneta na mão, com a bolsa, não é posse mansa pacífica, beleza? Essa questão da posse mansa pacífica era entendida na jurisprudência há muitos anos atrás. Atualmente, o que predomina é isso. Se mudar, eu vou falar para vocês, só que hoje é isso. Então, inverteu a posse, estou aqui, não tem a posse mansa pacífica, fui preso, fui capturado, que é a primeira fase da prisão em flagrante, como vocês sabem, temos aí o crime consumado. Isso é importante? Demais, gente, demais. Porque se fosse a posse mansa e pacífica, chamada de teoria da Blácio, só iria verificar aonde é o juízo competente no momento que o crime iria se consumar, que muito possivelmente poderia ser em outro município, em outro local, em outro território, entenderam? Por isso que é muito importante vocês entenderem em qual momento que consuma o crime. Então tem que saber a diferença também de crimes permanentes, beleza? De crime continuado, e o momento que se consuma cada tipo penal, pelo menos os que mais caem. E hoje temos a teoria da amócio. Amócio. Se cair esse nome, fica ligada, porque cai. Beleza? Teoria da amócio. Nos crimes patrimoniais, por exemplo, exige apenas a inversão da posse, mesmo que não seja aquela posse pacífica, aquela posse tranquila. Beleza? Então não será furto, não será roubo tentado. Beleza? Será consumado. Sério, Nelson? Então fica esperto, porque vai falar justamente isso. Beleza? A inversão foi no município X, porém, após a posse mansa e tranquila do carro da vítima, foi preso pela polícia militar. E aí vão falar qual que é o juízo competente. E aí o aluno cola as placas. Só que isso vem num texto deste tamanho para você ler, depois de estar lá nervosona lá fazendo a prova, com um monte de gente abrindo salgadinho, fazendo barulho na sala e aquela coisa toda que você já sabe. Beleza? Vamos continuar então. Fiz esse parênteses porque era muito importante. Beleza, então. Competência territorial ou ratione loss, igual foi para vocês, sendo ela fixada no lugar que consumou o delito. Agora eu entendi, Nelson. Então tem que saber muito sobre consumação também? Tem, beleza? Competência funcional, beleza? Varia de acordo com a função do órgão jurisdicional. A competência funcional pode ser competência funcional por fase do processo, aqui cai pouco, botei para nos resguardar, beleza? De acordo com a fase do processo, por exemplo, no tribunal do júri, vocês não precisam estudar isso, não vai cair para vocês, mas para vocês saberem que lá é dividido em duas fases. O julgamento no tribunal do júri, pessoas aí que são processadas e julgadas por crime doloso contra a vida. É chamado sistema ou procedimento bifásico, beleza? A primeira fase, no caso lá, é a indício accusationis, sumário de culpa, beleza? E a segunda fase é a indício causa, quem atua é o juiz presidente, juntamente com o conselho de sentença de 7 jurados,
que são aí pessoas do povo. Então, isso é uma espécie de competência funcional, chamada de competência funcional pela fase do processo, beleza? Fechou? No que tange a função do órgão jurisdicional. Tranquilo, Nelson? Beleza. Competência funcional para o objeto do juízo. É aquele em que cada órgão jurisdicional exerce a competência sobre determinadas questões a serem decididas no processo. Mesmo exemplo, o Tribunal do Júri, por exemplo. Ele vai atuar ali em crimes dolosos contra a vida. Entendi, Nelson? Então, temos a competência aí funcional por fase do processo. Às vezes vai estar no júri ali na primeira fase, segunda fase. Peguei, tranquilo. Não cai muito pouco. Competência funcional por objeto do juízo. Então, ao momento que o tribunal vai trabalhar ali, pode ser, e aí, no caso, o Tribunal do Júri vai entrar nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal Estadual Criminal, aí, o TJFT, por exemplo, a segunda vara criminal vai adentrar em crimes normais, beleza? Tranquilo. Por grau de jurisdição, tranquilo também, é aquela que divide a competência entre órgãos jurisdicionais superiores e inferiores. Então, STJ e STF, eles vão entrar apenas no caso de recurso especial, beleza? No caso do STJ, e de recurso extraordinário no caso do STF, beleza? Não precisa ficar preocupado, em relação ao recurso. Para você saber que vai atuar em um momento processual peculiar. Tranquilo, tranquilo. Uma uva. Competência funcional horizontal. Isso aqui já caiu, fica ligado. Galera, igual eu falei, o pai tá on. Temas sensíveis. Isso aqui você não vai encontrar em PDF do curso, que bota aquele mesmo PDF, até tem o nome de outros cursos, de outras provas lá. Os caras só mudam o nome e vende, pau. Aí você está lendo o PDF, o cara está falando do outro cargo, que não é o que você comprou. Será que é o mesmo PDF para todos os cursos desde 2019? Beleza? Então, competência funcional horizontal. Os órgãos jurisdicionais estão no mesmo plano hierárquico. Tribunal do Júri. Beleza? Competência funcional vertical. Os órgãos estão em plano vertical. É só uma classificação para você errar a questão na prova. Basicamente, a competência funcional vertical é juiz de primeira instância, tribunal, TJFT, STJ, STF, galera. Beleza? Só uma nomenclatura. Pegaram? Essa é a base. Essa é a base, é o começo. Senão nós iremos incorrer aí no famoso vício ab início. Beleza? Que é a base, o mais importante. Competência, então, em relação à matéria, à pessoa, beleza? Territorial, peguei, e a funcional em relação à função jurisdicional que o órgão atua, em relação à pessoa, quem é a pessoa que está sendo punida, qual cargo que ele exerce, qual a função que ele desempenha, território, local, que consumou o delito territorial, e sobre a matéria, o que está sendo apurado, é crime militar, é crime eleitoral? Então, se for crime militar, para justiça militar, se for crime estadual normal, justiça comum, beleza? Tranquilo. Essa é a base, filho. Aprendeu isso aqui, você vai desenrolar a missão. Beleza? Fechou. Incompetência absoluta e incompetência relativa. Estamos dando mais um passo aqui no nosso mergulho de conhecimento. Temos vícios na competência. Basicamente, vícios são fatos que ocorrem na prática, estou falando bem claro para vocês, tá, galera? Que acabam fazendo com que juízes incompetentes para o caso, não é incompetente porque ele é ruim, galera. É competente porque a lei não atribuiu a competência para ele como filtro da jurisdição que a gente falou lá no começo da aula. Beleza? Então, é caso que essa galera, esses juízes atuam ali no processo criminal, no caso em espécie, porém não são competentes, não são as pessoas com a atribuição legal para julgar aquela causa. Beleza? Temos duas espécies, são vícios processuais. E temos dois tipos de vícios processuais. Temos os vícios em relação à competência, à incompetência relativa e à incompetência absoluta. A incompetência absoluta, basicamente, quando ocorrem vícios mais graves, beleza? Vícios que afetam princípios constitucionais, afetam a lei. Vícios mais graves, preste atenção nisso, na ideia base. E na competência relativa, Nelson? Temos vícios menos graves. E aí temos, dentre esses vícios, temos a incompetência absoluta e a relativa, beleza? E ainda tem um pouco mais a fundo, só que eu não vou aprofundar com vocês. Esse que é o grande mistério de uma boa aula, é não ir a mais do que o necessário, gerar confusão entre os alunos. Mas se o Nelson vai lá, veste a toga e julga lá, e sai condenando a 10 anos, isso é caso de incompetência, galera? O que vocês acham? Incompetência relativa? Ai, estou te ouvindo. Fala, bebê. Incompetência? Não. Aí é ato inexistente, é diferente. E há uma luta na doutrina em relação à incompetência absoluta e a ato inexistente. Beleza? Então vai com um fanfarrão lá.
irmão gêmeo. Ou eu pareço com o juiz, vou lá e visto a toga e pau, sentença. E o cara é preso, só que a sentença foi bem feita, tá? Eu papelei antes, sou professor de processo penal, foi lá, tal, e aí? Beleza? A maioria da doutrina se posiciona falando que isso é um ato inexistente. Eu sei que se eu tivesse ao vivo, o aluno ia fazer essa pergunta, porque sempre faz. Beleza? Aquele aluno piruão que quer deixar o professor de maneira não confortável, beleza? Então, essa é a resposta. Prevalece na doutrina que não há negócio de incompetência absoluta, é um ato inexistente, beleza? Ele nem existe no ordenamento jurídico. Então, os efeitos deles ali são cassados imediatamente. Beleza, galera? Fechou? Vamos agora adentrar nas hipóteses ali que geram vícios, beleza? De incompetência relativa e incompetência absoluta, beleza? Por exemplo, como vocês vão ver, cai em toda a prova, a questão de prevenção, beleza? Ou a questão de algum equívoco relacionado à competência territorial. Então, é para o autor ser julgado na terceira vara e foi julgado na quinta vara. Questões territoriais. Você acha que é um vício absoluto ou relativo, pessoal? É incompetência relativa ou absoluta? O juiz é ele mesmo, o cara passou em concurso, ele é um juiz criminal, ele está atuando ali na função certa, a pessoa não tem foro por prerrogativo de função, ele teria que ser julgado em primeira instância, não é um crime federal, é um crime estadual, beleza? O vício, o erro, o equívoco foi apenas no que tange a territorialidade. E aí? Você acha que é uma incompetência que não dá para ser sanada ou uma incompetência relativa, que pode ser relativizada e o vício pode ser sanado e a aplicação do direito, a aplicação da justiça ser feita de maneira correta? Beleza? Entenderam o jogo? É uma incompetência relativa, conforme nós iremos estudar agora. Então, incompetência absoluta. Interesse público, regras previstas na Constituição Federal, igual foi para vocês. Princípios, regras constitucionais, agressão à lei, beleza? Improrrogável ou imodificável, ou seja, se passar o tempo não resolve. Tem 10 anos que aconteceu, Nelson. Deixa isso quieto, cara. Não. Beleza? Teoria da estabilização dos vícios processuais não é aplicada aqui nesse caso. Beleza? Desta forma, não pode ser alterado pela conexão ou pela continência, né? Fechou? Tem um vício ali de competência absoluta, só que foi julgado já com juiz em continência, em conexão com outro processo criminal. Não, galera, não pode. Cuidado, isso que despenca. Inobservância produz nulidade absoluta, beleza? E aqui fala, a ADA entende, né? A ADA, galera, é uma das maiores professores de direito processual penal, chamada Ada Pellegrini Grinover, beleza? Ada Pellegrini, nossa queridíssima, é um monstro essa mulher, beleza? A ADA entende que é uma decisão inexistente, minoritária, inexistente no caso que eu falei para vocês, perfeito? Então, uma decisão que existe, porém, ela tem um vício absoluto e deve ser anulada, extirpada do ordenamento jurídico, beleza? Pode ser seguida a qualquer momento. Então, pode ser arguida a qualquer momento. No momento da denúncia, do processo, da audiência de conciliação, teve a sentença, pode ser arguida em competência absoluta. Presta atenção, eu estou destrinchando aqui em relação à competência absoluta. É um prejuízo presumido, ou seja, não precisa comprovar que o réu teve prejuízo. Você não precisa comprovar que, por ter sido julgado por um juiz incompetente, ele, apesar disso, né, ele foi ouvido, ele teve todos os seus direitos resguardados, o juiz fez tudo certinho. Não importa, não precisa provar o prejuízo para o réu. Se o juiz é incompetente, acabou, filho. Se o juiz, por exemplo, se a justiça militar está julgando um cara que não é militar, que era para ser julgado na justiça comum, um exemplo bem claro para vocês, é incompetente. Mas o juiz militar a justiça militar ela foi equânime, ela deu os direitos, foi tudo certinho. Não importa. Não importa. O prejuízo é presumido, beleza? Então, uma presunção legal. Fechou? Tranquilo? Tranquilo. Pode ser declarada de ofício, enquanto não houver o esgotamento da jurisdição. Beleza? Até a publicação da sentença. Então, o que pode ser declarado de ofício? O próprio juiz pode se declarar incompetente de modo absoluto. Beleza? E gera uma nulidade absoluta no processo. Entendi, Nelson? Só ouro. Induz a incompetência absoluta. E aqui, para vocês já ficarem ligados, que isso aqui cai. É isso que cai, na verdade. Racione matéria, então vise em relação à matéria, igual foi para vocês, então preste atenção. Preste atenção depois do serviço, você vai gabaritar. Já está entendendo isso aqui, você vai dominar isso aqui, beleza? Juiz da Justiça Militar julgando gente que fez crime da Justiça Comum, sendo bem claro, você nunca mais esquecer. Os professores ficam dificultando isso aqui. Visto em relação à matéria. O cara da Justiça Militar está julgando Justiça Comum.
Pronto. Crime eleitoral. Pronto. Entendi. Crime ratione persona. Funcional. Ou seja, juiz está julgando um negócio bem tosco. O juiz da primeira instância está julgando o presidente. Um juiz de Samambaia, da segunda vara criminal de Samambaia, está julgando um crime praticado na função, de acordo com a função, ligado com a função, pelo Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Beleza? E aí? É um vício sanável, galera? Pronto. Beleza? Então, em relação à pessoa e o funcional, que é a competência fixada de acordo com a função de cada um dos órgãos jurisdicionais exerce no processo. Então, vamos botar aqui que um juiz está julgando um recurso que era para ser julgado pelo STF, um recurso extraordinário. Ou o juiz de primeira instância está julgando uma apelação. Ele fala, eu dei a sentença e o cara apelou. Não quero saber de apelação, não. Vou julgar logo a apelação, vou julgar a sentença aqui e já era. Isso acontece na prática, galera? Acontece. Não assim desse modo grosseiro, mas basicamente o juiz, que chama juiz ad quem, o nome, né, dado juiz ad quem, faz uma avaliação prévia dos pressupostos de admissibilidade do recurso para o juiz acuó. A juiz do acuó é o Tribunal de Justiça, é a segunda instância. É a instituição pelo qual o juiz de primeira instância ele vai jogar, vai mandar o processo para decisão. E tem muitos juízes que nessa avaliação, que deve ser unicamente primária em relação a alguma cognição superficial, aos atributos, às necessidades, às requisições legais para envio desse recurso, ele já entra no mérito e proíbe que o recurso seja enviado, esse juízo de admissibilidade. Isso aí é um vício insanável. E aí o tribunal de quem, às vezes, pode falar, opa, calma aí, filho, isso aqui tem que decidir sou eu. Entendeu? Fechou, galera? Isso é um vício em relação à função, à competência fixada para cada órgão. Então, tem Tribunal de Justiça para julgar recurso, tem juiz de primeira instância para julgar ação em primeira instância, beleza? Induzem. Tranquilo, galera? Fechou? Agora, no que tange a incompetência relativa, vai ficar fácil, galera. É só a gente revisar aqui rapidinho. O interesse preponderante é das partes, regras previstas na legislação infraconstitucional. Então, um vício em relação à competência relativa em relação às partes. É as partes. É o MP, é o acusado. Infere a Constituição. Onde é que está a competência da Justiça Federal, gente? Na Constituição. Onde é que está a competência em relação à Justiça Eleitoral? Na Constituição. Beleza? Pegaram? Tranquilo? Então, assim, as classificações, as organizações estão todas feitas, tudo certinho. O vício em relação às partes. Beleza? Então, temos uma incompetência relativa. Prorrogável ou derrogável. Assim, a conexão e a continência poderão modificá-la. E a gente vai estudar o que é isso, tenham calma. Então, só grave isso, ele é prorrogável ou derrogável. Assim, a conexão e a continência poderão modificá-la. Beleza? Por quê, galera? Se você pratica um crime com o presidente da República, se você pratica um crime com o governador do estado, e aí tem os requisitos para o governador ser julgado no STJ, em seara criminal, ele não vai ser julgado com você na 4ª Vara Criminal de Ceilândia, filho. Beleza? É basicamente isso. Então, a conexão e a continência não vão derrogar, não vão alterar, não vão prorrogar essa competência absoluta. Entenderam? Agora, se o vício for de incompetência relativa, tranquilo. Pronto, matamos. Né? Bem assertivo agora. Inobservância produz nulidade relativa. O que é unidade relativa? Pode ser ajeitada, pode arrumar, é sanável, não é insanável, beleza? Deve ser arguída em momento oportuno, sob pena de preclusão. Obviamente, não é porque você tem aquele vício, e é isso aí, o STF já decidiu, eu não quero aprofundar, estou me segurando para não aprofundar, mas já caiu em prova, eu vou citar, é uma nomenclatura fixada pelo ministro Sepúlveda Pertence, beleza? Chama-se de nulidade algebeira. Nulidade de algebeira. Caramba, Nelson, tu tá viajando. Galera, é temas sensíveis, é coisa profunda. O que é isso? Tem a nulidade lá, a defesa sabe, entendeu? A defesa fica segurando. Isso aí não é um juiz competente, vamos segurar a onda aqui, beleza? Por quê? Porque se ele for absolvido, se a defesa não apresentar prova, se as testemunhas do crime não conseguirem, tiverem problema lá, ou se der certo, a gente fica calado. Se der errado, a gente joga a nulidade lá no final. Beleza? Então a gente passa aqui a resposta da acusação quieta, a gente vai para a audiência de instrução e julgamento caladinho e a gente espera a sentença e ver o que vai acontecer. Senão a gente solta lá nas alegações finais, por exemplo, na apresentação de memoriais no processo criminal.
Beleza? Isso pode? Não. Foi decisão do STJ. Então, se você sabe que há uma nulidade, se você é a defesa, advogado da defesa, você deve se manifestar de pronto. Beleza? Por quê? Porque muita gente estava guardando. E aí fala que é a nulidade de bolso ou de algebeira. É o termo usado, beleza? Algebeira nada mais é do que um sinônimo de bolso, que você guarda a nulidade no momento correto. E isso não é permitido. Beleza? Esse ato pelo qual você deixa de se manifestar no processo judicial e perde o direito chama-se preclusão. Por isso que a gente vê muita gente falando aí nos ditados populares, né? Precluiu o seu direito, sacou? Precluiu. Ou seja, você teve a oportunidade de se manifestar, tinha consciência, tinha por ser manifestado e não fez. Então, seu direito precluiu, beleza? Por isso que é importante você, eu, todo mundo, contratar um bom advogado para atuar nas nossas causas. Porque o momento de você debater, pedir o dano moral para operadora de avião, para Gol, para TIM, para você pedir o seu dano moral, ele vai passar. Então, o seu direito vai precluir. Se você entrou com a ação e perdeu porque o advogado estava bêbado, você vai falar, juiz, meu advogado estava bêbado, o cara era estagiário, tinha acabado de formar. O problema é seu, beleza? Entenderam? Acho que o exemplo foi bem claro também. O juízo precisa ser comprovado. E na nulidade absoluta, não, galera. Mesmo sabendo, não importa se o cara sabe ou não sabe, o cara, nulidade absoluta, o vício ele é insanável. Então ele pode falar lá no recurso, lá na sentença. Apitou, parou. Beleza? E também pode ser declarado de ofício. Induz incompetência relativa. Competência racionilócio. Olha, aqui que é o filé. Racionilócio, você sabe que é a territorial, por atribuição e por prevenção. Beleza? Que está aqui a conexão e continência. Então, o que vai cair na sua prova? Se a conexão e a continência geram nulidade absoluta. É caso de competência absoluta, beleza? Eu vou descendo a matéria de extrema complexidade. Então, eu preciso passar por essa parte toda conceitual para a gente adentrar ao real mérito, ao conteúdo grosso ali da prova, que cai realmente se o cara fez o crime tal e matou tal ali, onde é que ele vai ser julgado. Para a gente chegar nesse local, a prova, o conhecimento nos exige uma caminhada, um percurso de conhecimento. Beleza? Entendi, Nelson. Agora, cara, eu tô no jogo. Agora eu tô no jogo. Entendi. Então, esse aqui que é o bizu. Esse aqui que é o bizu. Então, competência relativa. Local, beleza? Por distribuição, distribuiu para o juiz errado. Da mesma vara, tá tudo certo. Segunda vara criminal, quinta vara criminal, e por prevenção, conexão e continência. Entendi. Beleza. Então, eles vão te dar alguns casos lá que é incompetência absoluta. De cara, não cabe aí convalidação. Beleza? Fechou? E aí, a absoluta. Racione matéria, em relação à matéria. Então, justiça criminal, justiça estadual. Você nunca vai ver um juiz, então, da quinta vara criminal julgando um coronel por crime militar previsto no artigo 9º do Código Penal Militar. Beleza? Você nunca vai ver. Porque é um vício de competência absoluta. Beleza? Em relação à função, como eu já falei, e a funcional em relação aos tribunais. Bem tranquilo. Nossa, Nelson, essa matéria está ficando fácil. Tá uma uva sem caroço, beleza? Show? Tá uma água de coco que eu tomo aqui na praia. Regras de fixação de competência. Isso aqui que é o mais importante, é o caminho que você vai fazer para identificar como é que funciona a competência. Primeira regra, fixar a competência internacional ou nacional. Primeiro, é crime de competência. O fato típico, na verdade, ele vai ser julgado por competência internacional ou nacional? Vai ser julgado lá no país ou vai ser julgado aqui? É caso de extraterritorialidade ou não? Como é que funciona em relação a isso? Primeira fase, beleza? Você vai descendo. Então, tem um criminal. Pum! Opa, vamos ver quem que vai julgar. Vamos ver como que a jurisdição vai atuar sobre esse fato. Qual vai ser a subsunção do fato à norma, o encaixe. Beleza? Segunda regra, fixada a nacional, verificar se a competência é especial, militar ou eleitoral, ou comum, federal ou estadual. Do Brasil. Então vai ser um crime o quê? De competência militar? Eleitoral? Beleza? Porque lembra que é racione matéria. Exatamente, a matéria. Ou vai ser crime comum? Beleza? Que pode ser na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Terceira regra. Verificar o órgão verificar o órgão hierarquicamente competente, se o acusado tem foro por prerrogativa de função. Beleza? Então, ele vai ser julgado no juiz de primeira instância, o Nelson, réis mortal, o Oreia, o último na fila do pão, o concurseiro, vai ser julgado aonde?
O juiz de primeira instância, filho, você não é, como diz lá na PM, né? Me chamavam lá de um pedaço de carne com número. Eu era o famoso 022, que eu passei em 22º lugar geral no concurso. 022, faz aquilo. Falo, pô, senhor, meu nome é Nelson. O que é, aluno? Você é um pedaço de carne com número. Entendeu? Você é o 022, você não é nem gente. Beleza? É isso. Muito bom. Beleza? Então é a terceira regra. Tem prerrogativa de função? Ou é um aluno? Se tiver, é no STJ? Ah, entendi, Nelson. Quarta regra, verificar se o foro é territorialmente competente. Então, vimos que é crime nacional, vimos ali que não é crime da Justiça Especial, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, é crime da Justiça Comum Federal. Vimos ali que é da Justiça Estadual, não é crime contra um policial federal nas atividades ali inerentes ao seu cargo, beleza. Vi também que não tem prerrogativa de função. Vi que não era um governador do estado, vi que não era um ministro do STF. Beleza? Vi que era o Nelson, o aluno. Então, é primeira instância, beleza? E vi também a questão da territorialidade, é onde há aqui as maiores questões de concurso e onde é a maior dileuma no direito, beleza? Questão do território, beleza? Porque aqui tem 1 milhão de hipóteses. 1 milhão de hipóteses, verdadeiramente. E o quinto, verificar o juiz competente. Se é vara comum, se é tribunal do júri, por exemplo. Se for crime doloso contra a vida, tribunal do júri. Se for crime comum, vara comum, criminal, quinta vara criminal da Ceilândia. Perceberam, galera? Parece simples, mas não é. Por exemplo, a diferença entre o homicídio doloso em relação à exigência do ânimos necandi, que é a vontade de matar ele mesmo, beleza? Direto, objetivo, dolo direto, beleza? E a relação com o crime patrimonial, que ocorre aí a morte por intermédio, de maneira oblíqua, por intermédio do latrocínio, é tênue. Na prática é muito difícil você saber se ele subtraiu o bem, a caneta do Nelson, e ele matou para resguardar a posse do bem, após o crime, beleza? Ou se ele subtraiu, já estava tranquilo, ele por uma conduta e um pensamento autônomo, ele foi lá e matou a vítima, com o fito de apenas realmente matar, e não resguardar a posse do bem. Na prática é muito difícil, beleza? E isso vai interferir diretamente na competência, no órgão que vai julgar, nos recursos, nas penas. Perceba o quão importante é essa matéria para a justiça criminal brasileira, beleza? Então, as regras de fixação da competência, vocês pegaram, galera? Por que estou falando isso aqui? Porque lá na prova, filho, você vai lembrar de mim. Você vai pegar e vai ler a questão, beleza? E vai fazer esse desenho. Faz isso que você nunca mais vai errar. Então, faça essas regras. Ah, é internacional ou nacional? Ah, é federal, é militar, é eleitoral? Não, então já cortei. Tal, é federal? Pô, é contra a PRF, contra a Polícia Federal, contra o auditor da Receita Federal em uma fiscalização? É a Justiça Federal competente? Não. Agora vamos para o território. Tal, beleza? Fechou? Então, beleza. Coloquei algumas decisões para vocês, quero que vocês passem um olho depois, decisões tranquilas, beleza? Em relação só a algumas coisas bem profundas, em relação, por exemplo, à questão do mandatos cruzados, em que o STF continua sendo competente para julgar autores com prerrogativa de função que mudam de casa legislativa, então ele é eleito como deputado federal, está como senador, enfim. Coloquei aqui só para agregar para vocês. Estou indo apenas no que é realmente aí mais desafiador para nós. Competência absoluta. Competência em razão da matéria, raciocínio em matéria. Agora vamos descer rapidinho, em um breve resumo agora. Agora eu vou botar mais ritmo para vocês entenderem o jogo, beleza? Então, o que eu falei para vocês, justiça eleitoral, beleza? Não precisa ler esses artigos do Código Eleitoral, eu só vou falar que lá há crimes eleitorais, que é julgado, é processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, beleza? Fechou? Tranquilo, Nelson. Justiça eleitoral, então, é a competência em relação à matéria. Ela gera um vício de uma nulidade absoluta, não é uma nulidade relativa, beleza? É uma incompetência absoluta. Não pode ter arrumar lá na frente, entendi, Nelson? Não preclui. Todo aquele quadro que você fez agora está encaixando aqui, beleza? E por que você está repetindo tanto, Nelson? Nós aprendemos por 2 processos, ou por repetição ou por forte emoção. O que eu gosto de misturar? Os 2. Então, eu misturo o estudo, a preparação da aula com forte emoção. Eu leio os alunos falando que gostaram. Eu sei que centenas de pessoas vão ver essa aula. Eu sei que centenas de pessoas vão passar no concurso final de semana, vão acertar, vão lembrar de mim, igual lá na PPDF. Eu falei lá da porra do cheque, caiu competência na PPDF. Você deve ser algum amigo aqui que viu. O caralho, eu levei 8 questões para casa. Botei no bolso e levei para casa. E tem alunos que passaram, alunos que eram meus amigos, pessoas que têm filho com deficiência, pais, tio, família, porra, é do caralho. E aí você mistura a parte emocional com a repetição.
Se você conseguir juntar esses dois mecanismos, o seu nível de entrega, de aprendizagem, memorização vai explodir. Então, pense o quão é diferente você estudar misturando fatores do coeficiente emocional com o coeficiente intelectual. Não só a repetição, mas a forte emoção. A memória vai, bum, beleza? Basicamente, os seus últimos picos de emoção, os grandes fatos aí até da nossa vida, por exemplo, agora, a gente vai saber se o Brasil foi campeão do mundo, onde você estava quando o Brasil foi ex-campeão mundial. A gente sabe onde é que a gente estava quando teve o acidente das Torres Gêmeas lá 10 anos atrás, por exemplo. 12 anos, sei lá. Entendeu? Beleza? 12 não, né? Quase 20. Beleza? Então, misturem a forte emoção com a repetição. São os dois métodos de aprendizagem verdadeiros. Falam muita coisa aí, galera. Isso aqui é conhecimento sério, muito sério científico. Beleza? Essa que é a vantagem de ter aula com o mentor também. Justiça militar, então, é outra divisão em relação às competências materiais. Tranquilo, Nelson, já peguei, eu não vou nem adentrar aqui, pessoal. Para a galera da PMDF, tem que estar na mente o artigo 9 e 10 do CPM. Eu lembro-me, quando estudei para a PMDF, eu transcrevi esse artigo 1.400.000 vezes, beleza? Fechou? Então, justiça eleitoral, justiça militar, são casos de competência ratione matéria, geram vícios, caso não sejam respeitados, vícios de órbita absoluta, não são aí, não permitem aí convalidação, são vícios mais graves. E aí temos aqui o C. Então, primeiro, justiça eleitoral. Segundo, justiça militar, beleza? Terceira, justiça federal. Estamos falando de competência absoluta, beleza? E a justiça federal, vocês já sabem que o rol é taxativo, ele é previsto no nosso artigo 9º. Então, você tem que dar uma olhada lá, beleza? Faça isso agora em conjunto com a aula. Tranquilo, galera? Agora vamos aqui fazer um resumo. Isso aqui eu não vou ler, apresentei para vocês aqui e vamos para a parte mais complexa, que é em relação à prerrogativa de função ratione persona. Foro por prerrogativa de função. Quero falar que se cair na sua prova você vai marcar, mas é errado falar foro privilegiado. Certo? É foro por prerrogativa de função. Os autores do ministro falam que esse termo gera uma pedância, você está sendo ali irônico, falar que é um foro privilegiado, é como se essas pessoas possuíssem um privilégio. Qual é a natureza jurídica ou a natureza histórica aí desse instituto, Nelson? Basicamente, ela tem dois viés, pessoal. Um para proteger aí a sociedade, o Estado, para ter uma segurança, para aplicar ali a norma penal, tendo em vista que pessoas com grande prerrogativa de função, com grande poder, podem influenciar no magistrado, sim. Então, por exemplo, o magistrado do município de Pirajuí, em São Paulo, de Bauru, aí onde a minha família foi interior, com 20 mil habitantes, vai julgar um senador eleito ali pelo estado de São Paulo com 200 mil votos, e que nasceu naquele município lá com 15 mil habitantes, beleza? O cara vai lá do Senado, vai estudar para o juiz. Você acha que o juiz toma café com a mãe do cara. A mãe do cara, do juiz, é a melhor amiga da mãe do senador. O cara deu material para o juiz. Então, assim, pense na prática, beleza? Fechou? É um exemplo bem esdrúxulo para você aprender a matéria, como que a legislação funciona. Então, isso é a competência por prerrogativa de função. Tem esse primeiro viés aí, então, da proteção, da aplicação da lei, e, o juiz fica tranquilo. Fala, vocês me dão um senador para eu julgar, cara? Eu vou julgar o governador, eu. O cara toma café com o desembargador, o meu chefe, entenderam? Beleza? Fechou? Em relação à função também. Então, é uma função dúplice. Tem essa função em relação ao Estado e tem uma função em relação ao cargo. Então, por que o cara também tomou posse no cargo eletivo ali, está exercendo uma função especial, está exercendo um mister ali estatal, ele não vai poder ser atacado constantemente também e tomar 1.000 processos de 50 mil promotores ali do estado de Minas Gerais, por exemplo, de São Paulo, e um monte de juiz julgando e querendo atacar o cara. Então, ele vai ter ali aquela forma prerrogativa de função. Ele vai ser julgado no Tribunal Superior de Justiça, por exemplo. Beleza? Ou no STF, por exemplo. Ou no Tribunal de Justiça, por exemplo. Entenderam, galera? Então, assim, não vamos ter aquela visão mais leiga, de falar, porque o cara é senador, ele é julgado e tal, devia ser julgado no juiz de primeira instância. Eu acho que não, galera. Né? E eu não vou nem voltar, porque aqui é uma aula mais pontual. Beleza? Mas imagina pular uma casinha antes, a investigação desse cara. Como é que os canas, como é que o delegado de polícia vai investigar um senador da República? O deputado federal? O governador do estado? Beleza? Preste atenção nesses fatores. Será que realmente a lei ia ser aplicada ou a impunidade iria reinar? Entendeu? Beleza? Fechou? E aqui eu trouxe os casos.
é bom só para decorar esse quadrinho, beleza? Nelson, muita coisa, cara, é muita coisa, gente. Beleza? Para ganhar 8 mil, 10 mil por mês é trabalho, demora, você tem que decorar, você vai passar raiva. Não precisa ler os artigos, isso aqui já está mastigado. Entendam a lógica. Entendam a lógica. Mesmo não sendo bacharel em direito. Infrações penais, penais comuns de responsabilidade, onde que é julgado? STF. Quais que mais caem, Nelson? Do STF. Fica ligado. Beleza? STF, fica ligado, minha amiga da família, enfim, policial. Beleza? Dá para ter uma lógica. Dá para ter uma lógica. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, governadores de estado federal são julgados aonde? Nas infrações penais comuns. No STJ, galera. Como é que ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça? Se ele está aqui pau a pau com o Tribunal de Justiça. Beleza? Fechou? Se a indicação, se a nomeação, se todo o processo também de escolha perpassa pelo governador. Beleza? Como é que um ministro do STF vai ser julgado por um Tribunal de Justiça que está aquém dele? Beleza? Como é que o ministro de Estado vai ser julgado por um juiz de primeira instância? Então, assim, tentem observar, desembargadores de tribunais de justiça. O desembargador está em cima do juiz. Quem está acima do tribunal que ele compõe? O STJ. Então, os pares dele aqui, o próprio órgão não vai julgar o cara. Entenderam? Beleza? Um juiz da 4ª vara criminal não pode julgar um juiz da 3ª vara criminal, um colega. Beleza? Quem vai julgar? O Tribunal de Justiça. Então, peguem essa lógica que vocês vão deitar aqui, e aqui não é difícil. Beleza? Fechou. Aqui, crimes cometidos por deputado federal e senador não estão caindo muito. Coloquei aqui para vocês ficarem ligados em relação à jurisprudência esse quadrinho, então deu uma revisada. É bem tranquilo, beleza? Já caiu muito para quem é mais antigo de concurso, nosso querido e amado CESP, mas não está caindo muito, beleza? Fechou? A competência funcional, agora, passando. E é só isso, galera. A competência em relação à persona, basicamente, você vai ter que entender onde cada pessoa que exerce esse cargo vai ser julgado. Beleza? Competência funcional. Aqui a gente já tem relação à fase do processo, beleza? Relação ao objeto do juízo e relação ao grau de jurisdição. Já falei para vocês, eu acho que é bem tranquilo também. Beleza? Que eu fui lá no começo da nossa aula. Fechou, galera? Tranquilo? E o grau de jurisdição, no caso da competência funcional vertical. Tá vendo que vocês que assim, competência funcional vertical, parece uma coisa muito distante, né, pessoal? É um conhecimento aí muito tranquilo, bastante superficial. Beleza? Competência relativa. E aqui agora nós já estamos descendo mais um pouquinho. Já passamos da classificação genérica, estamos chegando à competência relativa e competência absoluta. Entendi, Nelson? Tá bom, cara. Tô entendendo o jogo. Vamos para o nosso material, então. A competência relativa permite, e aqui tá, galera, eu não tinha mostrado para vocês, em relação à competência funcional aí, beleza? Foi aquela que eu expliquei lá no começo da nossa aula. Competência relativa. A competência relativa permite prorrogação, caso não seja arguída a tempo a incompetência do foro, competência territorial ou competência ratione loci. Então, a competência relativa permite prorrogação. O que é prorrogação, Nelson? Quando cai lá, é quando ela é prorrogada, é quando ela é convalidada, é quando ela, apesar de estar se tornando uma questão de incompetência, ela se torna legal, competente, é quando segue o jogo, é quando está tudo certo. Beleza? Bem claro foi isso, a prorrogação de competência. Beleza? Tranquilo? Caso não seja arguída, a tempo e a incompetência de foro. Então, será competência territorial e a competência ou competência ratione loci, é nosso primeiro caso, é o que mais cai em concurso público e por isso que eu estou falando sobre esse assunto. Beleza? Fechou, Nelson? Trata-se da fixação da competência a partir do lugar do crime. Artigo 69.1, 70 e 71 do CPP. Beleza? Temos a teoria do resultado, a teoria da atividade e a teoria da ubiquidade. Então, iremos beber um pouco da água do Código Penal, do direito penal. No que tange ao Código Penal, é outra com o direito penal, teoria da atividade lá que vocês sabem, beleza? Tempo do crime, teoria da atividade, outra história. Local do crime muda o cenário. Temos que prevalece a regra, teoria do resultado. Isso cai? Despenca. E vocês vão pagar um churrasco depois dessa aula aqui, que vocês vão gabaritar e todo mundo vai errar. Teoria do resultado. Adotou a teoria do resultado, o artigo 70 do CPP, considerando competente, em regra, o juízo do lugar onde a infração se consumou. Por isso que eu voltei e falei a importância de saber o momento da consumação do crime. Ou sendo hipótese de tentativa, o local onde o último ato de execução foi praticado. Beleza? Último ato de execução foi praticado. Por isso que o estudo é complexo e é bem feito. Por isso que eu abomino aquele estudo bofeira de mapas mentais.
E qual que é o último ato da tentativa, Nelson? Está vendo que a questão do mapa mental, ou por treinamento intensivo e por questões mais superficiais, nunca vai entender verdadeiramente o assunto. Então, você tem que saber em relação aos conceitos de intercrimes, as fases do crime, beleza? Para saber qual foi o último ato da tentativa. Beleza, galera? Tranquilo? Fechou, Nelson? Então, temos aí a infração, o juiz do lugar onde a infração se consumou, ou sendo hipótese de tentativa, o local onde foi praticado o último ato, ato da execução foi praticado. Beleza, Nelson? Tranquilo. A regra, galera, a regra é a teoria do resultado, beleza? Porque é onde o crime se consumou, é a regra. Vamos descer um pouquinho. A teoria da atividade, por essa teoria, considera-se competente o juiz do local onde for praticada a conduta, não é adotada como regra, beleza? Excepcionalmente, adota essa teoria nos seguintes casos, e aqui já caiu em concursos mais elaborados. Espero que não caia no nosso. Se cair, também estamos online, beleza? Homicídio, quando o resultado morte tem ocorrido em local diverso daquele onde se deu a conduta. Caramba, Nelson, agora o pau está quebrando. Calma que a gente vai destrinchar isso aqui. Isso aqui é uma uva, sem caroço. Por que que tem isso aí, Nelson? Homicídio, quando o resultado morte tem ocorrido em local diverso daquele onde deu a conduta. Beleza? Vai usar a teoria da atividade. Foi mal explicado aqui, eu vou facilitar para vocês. Então, basicamente, temos um homicídio que ocorreu, temos no Brasil inteiro, né? Enfim, vamos botar assim, ó, plano piloto, Brasília, capital, Brasília. Então, o cara tomou 10 tiros lá na frente da rua, todo mundo viu, beleza? Foi socorrido para o entorno do Distrito Federal. Veio a óbito aí, como diz, evoluiu a óbito, né? Em Águas Lindas, beleza? Estado do Goiás. Em tese, seguindo a norma, né, a regra, seria a teoria do resultado, competente seria o juiz. Cara, lá do Goiás, outro estado. Porém, que consumou quando o homicídio, galera? O cara morreu. O cara tomou 50 tiros, beleza? Morreu. Um homicídio consumado. Beleza? Se não tivesse morrido, homicídio tentado. Fechou? Só que o STJ falou, no caso de homicídio, isso estava ocorrendo muito, porque normalmente os hospitais, né, que acodem ali o momento do fato, do crime, não são no mesmo município, na mesma região, às vezes são em outra cidade, outro local, às vezes o cara socorre de helicóptero. E aqui que o STF fez? Por ser um crime que é julgado pelo povo, pelos seus pares, por ser um crime do tribunal do júri, 7 pessoas do povo vão lá, isso tem toda uma fundamentação histórica criminal brasileira, porque é um crime que agride a sociedade. Então, os próprios pares vão lá e julgam o cara no tribunal do júri, beleza? Vamos atrair a competência para o local que ele deu 50 tiros lá, como se fosse a teoria da atividade. Prestaram atenção? Para justamente os pares, a galera lá de Brasília, julgar o cara no tribunal do júri. É onde a sociedade, é onde os seus pares, é onde a sociedade foi agredida. E não os caras que não tem nada a ver do rolê aleatório lá do entorno onde o cara foi internado no hospital e morreu depois. É isso. Entenderam? Isso cai muito. Então, é uma exceção da teoria do resultado aplicada pelo STF e nesse caso especial vai se aplicar a teoria da atividade, ou seja, desconsiderando o local onde consumou o crime de homicídio. Beleza? Infrações de menor potencial ofensivo também é o outro caso, são 2 exceções aí de altíssima nível de dificuldade que vai se entender pela teoria da atividade. Então, as famosas limpas, né? Infrações de menor potencial ofensivo, beleza? Contravenções penais, então, vai aplicar a teoria da atividade e não do resultado. Beleza, pessoal? Pegaram? No resto, a priori, teoria do resultado. Nessas 2 exceções, teoria da atividade. Beleza? Teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. Considera-se como local do crime tanto o lugar em que se processou a ação ou omissão, como aquele em que ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Ou seja, para que surge a teoria da ubiquidade, Nelson? Galera, quando nós temos exceções em relação, nem foi onde praticou e nem onde teve o resultado, tem que ter algum lugar para julgar, tem que ter uma norma. E aí o direito, né, os nossos legisladores, criaram a teoria da ubiquidade, que considera-se tanto o local onde foi praticado, onde foi a ação ou omissão, teoria da atividade, como aquele em que ocorreu ou deveria ocorrer o resultado, teoria do resultado. E surge um meio termo, que é a teoria da ubiquidade. Como ela vai existir, Nelson? Como ela vai aplicar? Excepcionalmente, adota essa teoria nos seguintes casos, no caso de crimes à distância, vocês já sabem lá do direito penal, beleza?
crimes à distância. Aquele crime que tem por execução iniciada em um determinado país e a consumação em outro. Beleza? Ah, Nelson, entendi. É uma exceção da exceção. E isso, galera. Se o crime foi praticado lá no Chile, beleza? E a consumação se deu em Foz do Iguaçu. E aí, guerreiro? E aí? Como é que a gente vai fazer? Beleza? É um exemplo. Crimes à distância. Beleza? Fechou? Tranquilo. Revise isso aqui, galera. Isso aqui é muito importante, tá? Depois de dar resolver essas classificações de crime, é direito penal, não vou adentrar. Mas cai muito, crime à distância, beleza? Crimes de trânsito, crimes em trânsito. Tranquilo? Vamos revisar para direito penal. Beleza? Outros fatos que ocorrem é a teoria da ubiquidade. O crime continuado, e aqui eu fiz questão de colocar o crime continuado ou delicto continuato, dá-se quando o agente pratica 2 ou mais crimes na mesma espécie, mediante 2 ou mais condutas, as quais, pelas condições de tempo, lugar, isso aqui que eu gosto de gravar, ó, tempo, lugar e modo de execução, e outras podem ser tidas como continuação uma das outras, beleza? Crime continuado em relação ao crime permanente. O momento consumativo se prolonga no tempo, segundo a vontade do sujeito ativo do delito. No caso da extorsão mediante sequestro, por exemplo, ele já consumou, ele já está ali, ele fica ali prolongando, né, de maneira elástica em relação ao momento consumativo do delito, né? Então, crime permanente, beleza? Fechou? Está trânsito de infração continuada ou de permanente praticado em território de 2 ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Beleza, Nelson, peguei. E agora vamos falar sobre esse tópico. Pegaram, galera? Então, em tese, teoria do resultado é a regra, vai ocorrer exceções em relação à teoria da atividade, e temos ainda uma terceira exceção no que tange a teoria da ubiquidade. Agora, quando vocês forem ler, nessa aula ao vivo, você para e lê, no final você vai ler os artigos, você vai entender completamente. Você nunca mais vai esquecer, inclusive vai dar aula disso, beleza? Passamos o assunto, o momento mais difícil da aula é esse. E é difícil, né? É difícil. Beleza? Tranquilo? O resto eu acho mais tranquilo da gente entender. Fechou, galera? Botei a lei seca para vocês revisarem. Beleza? E vamos para a prática. Vamos para a prática. Em relação, e eu já vou falar bem direto, né? Que caiu na PPDF, eu acertei também, que se Deus quiser vai cair 1000 vezes. Parágrafo 4º do artigo 70. Parágrafo 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal. Os crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei 2.848, 7 de dezembro de 1940, vulgo Código Penal, quando praticado mediante, presta atenção, depósito de dinheiro, depósito, filho, depósito, mediante emissão de cheque sem suficiência, provisão de fundos, famoso cheque voador, famoso borrachudo, famoso cheque sem fundo, que só falou bonito. Beleza? O cheque do concurseiro. Emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos. Depósito em poder do sacado, quem recebe, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, e aqui entra o PIX, a transferência, beleza? Fechou? A competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Beleza? Eu já vou adiantar rapidinho, só para vocês o que é prevenção. Prevenção ocorre em caso de vários juízes que estão habilitados para a prática daquele ato, torna-se prevento o juiz que pratica algum ato jurídico em relação à lide. O que é um ato jurídico? Um ato judicial, não são? Não é só ver o processo, não é só assinar uma página, não é só um mero despacho. É uma decisão, uma manifestação do juiz com caráter decisório. Então, é quando o magistrado chega em um processo criminal, prolata uma decisão com caráter decisório. Por exemplo, há uma denúncia e o juiz, o magistrado, ele recebe a denúncia, beleza? E aí vai citar o réu ali, vai começar o processo, por exemplo. Beleza? É a prevenção, em resumo, para vocês entenderem. Pega esse artigo agora, transcreva, porque cai em toda a prova. Só isso. O que mudou? Na prática, todo plantão, a gente pegava esses casos de golpe de OLX, esse é o golpe da OLX, beleza? E aí a pessoa transferia, aí presídio do Ceará, do Nordeste, e consumava onde sempre, galera? Onde foi o local que recebeu a vantagem. Então, via onde que era a conta que a vítima transferiu o Pix, né? Esses golpes de estelionato, sabe? Todos esses crimes aí, pessoal. De WhatsApp, todo dia tem. Se passa por outro, vocês viram isso aí todo dia. A gente, opa, de outro estado, até o Cana falava, Nelson,
crime de outro estado. A gente pegava a ocorrência, pegava a oitiva, via onde é que estava o Pix, e ó, a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Civil de Sergipe, a Polícia Civil da puta que o pariu, porque não era atribuição da PCDF. Beleza? A gente famoso bicava para a apuração ser feita lá, porque o juiz de Brasília não era competente. Só que isso acontecia 1 trilhão de milhares de vezes. E, obviamente, que as provas, tudo que era para acontecer a apuração, seria melhor em Brasília. Beleza? Chegava lá, pum, caiu a ocorrência lá na Polícia Civil, lá da Conchichina, e aí? E teve essa alteração legal. Ou seja, quando chega lá todo o plantão, e eu juro por Deus, todo o plantão, chega lá com a situação, e agora? A competência vai ser da onde? Da PCDF, filho. Beleza? Local da residência e da vítima. Tranquilo, pessoal? Isso cai toda a prova. Então, fique muito atento, preste bastante atenção. Se você não entendeu, volta lá e dá uma lida. Beleza? Tranquilo, Nelson? Beleza, isso aqui cai muito. A alteração de 2021 caiu em várias provas, beleza? Aqui eu botei um resuminho para vocês, beleza? Em relação a isso. Estelionato praticado por meio de cheque falso, caiu a prova, eu coloquei aqui novamente para vocês lerem, beleza? Fechou? É o caso do parágrafo 4º, ele fala, não. Se você no parágrafo 4º fala que trata-se das hipóteses de estelionato praticado por meio de cheque falso. Logo, esse dispositivo não incide no presente caso. Beleza? Tranquilo. A regra deve ser aplicada, portanto, do artigo 70 mesmo, beleza? Que a competência será em regra determinada pelo lugar em que consumar a infração ou caso de tentativa pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. O estelionato consumado no momento em que o João comprou as mercadorias da loja, pagando com o cheque falsificado. Nesse instante, houve a obtenção da vantagem ilícita e o dano patrimonial à loja. Então, é uma exceção que caiu em prova também. Beleza? Fechou? Que aí é o caso da súmula 48 do STJ. Tranquilo? Joguei a súmula aqui também para vocês. Estelionato praticado por meio de cheque sem fundo. Domicílio da vítima. Cai muito isso aqui, galera. Estelionato mediante depósito de transferência de valores. Beleza? Aqui ainda botei um resuminho para vocês aqui do nosso material. Estelionato praticado através de frustração de pagamento, depósito de valores, tudo mastigado, galera. Tudo mastigado. Tranquilo? Beleza? E aqui eu botei o assunto para vocês ainda. Ó. Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. É a única exceção. Tá vendo? Falsificação de cheque, galera. É outra coisa. Nós temos um documento aí que foi falsificado. Beleza? E aí é obtenção da vantagem mesmo. Obtenção da vantagem. O local que ele entregou ali o cheque falso e conseguiu obter a vantagem. Beleza? A competência vai ser o juiz daquele local ali. Tranquilo, galera? Tranquilo? Isso aí vai estar também no material de vocês aí. Beleza? Tá aí, ó. Tudo aí mastigado. Fechou? Tranquilo? Vamos à parte final da nossa aula. Se já cansou, bebe uma aguinha aí, dá um relax, beleza? Fechou? Agora vamos para a parte final da nossa aula, que fala a ser que eu prefiro tocar direto essa. Pessoal, depois que eu preciso um intervalinho aí, porque eu já estou no grau aqui do conhecimento. Vamos em relação ao ponto mais importante da aula, conexão e continência, beleza? Vou ser bastante claro, eu acho que eu consegui resolver esse assunto aí em poucos minutos e com pouco material, pouca coisa escrita. Esse aqui para mim, é o ápice. É quando você consegue entender alguma coisa, né, de maneira ali resumida, você entender todo o processo ali, interpretar e acertar a questão. Beleza? Creio que eu consegui. Porque eu vejo professores falando 4 aulas de meia hora sobre conexão e continência. Beleza? Vamos nessa, então? Então, valendo, então. Competência territorial com base do acusado, coloquei um resuminho aqui também, é tranquilo. Muito importante, galera, muito importante. Incerteza quanto ao lugar da infração. Quando não se sabe o local da infração, quando a gente não sabe o lugar da infração, vão falar que é competência na residência da vítima. Já caiu isso 1000 vezes. 1000 vezes. É competência na residência do réu, autor, ladrão, beleza? Caso não seja possível determinar o lugar da infração, a competência será afirmada pelo domicílio ou residência do réu. Não é da vítima. Vai cair que é da vítima. Já caiu 1000 vezes na OCP. Beleza? E é chamado isso de foro supletivo ou subsidiário. Tá vendo que é só questão de explicar, galera.
Se você vê isso aqui no material, você vai achar impossível, mas é só questão de explicar. Beleza? E de organizar também, né? Um caderno bem organizado. Não sendo conhecido o lugar da infração, competência regular-se-á pelo domicílio e residência do réu. Brasil. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência fixa-á por prevenção. Então, o réu tem 4 casas, 4 residências. Qual vai ser? Prevenção. O que é prevenção? Você já sabe, para decorar, para aprender. É o juiz que se manifesta no processo pela primeira vez algum ato decisório. Decide alguma coisa ali naquele fato. Pum, decidiu alguma coisa. Você é o prevento. Toma, o filho é teu. Ocorre isso se o réu tiver várias residências. Se ele tiver uma residência só, Nelson, vai ser competência do juízo da residência do réu, conforme eu falei. Tranquilo? Fechou? E se eu souber onde é o lugar da infração, Nelson? Aí a gente volta uma casinha, beleza? E vai ser o juiz do local da infração. Entenderam, galera? A competência, o estudo vai descendo. Ah, agora entendi. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência será pela prevenção, beleza? Crime de ação penal exclusivamente privada, beleza? Há uns casos que vocês já sabem também de queixa-crime. Nessa hipótese, mesmo sendo conhecido o local da infração, possibilita-se ao querelante optar pelo foro de domicílio do réu. Preste atenção. Então, se for um crime de ação exclusivamente privada, queixa-crime, nessa hipótese, sendo conhecido o local da infração, mesmo sendo conhecido o local da infração, sabe onde é que foi, sabe onde consumou. Preste atenção. É uma liberalidade por questões que é um crime de ação penal privada. Beleza? Possibilita-se ao querelante a optar pelo foro domicílio do réu. Então, ele pode abrir mão do seu direito ali de respeitar, de escolher ir para si, não, vai ser no domicílio do réu. Beleza? Por facilidades processuais. Aprenda isso. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado, seu paradeiro será competente o juiz do primeiro que tomar conhecimento do fato. Beleza? Não sabe quem é o réu, não sabe onde é que o cara está, beleza? Não sabe onde foi consumada a infração. Traduzindo, não sabe nada. Vai ser competente o juiz, o primeiro juiz que tomar conhecimento do fato. Beleza? Prevenção, conforme falei para vocês, ocorrerá prevenção quando, havendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles se anteceder ao outro na prática de atos de jurisdição, atos decisórios. Ocorrerá prevenção quando, havendo 2 ou mais juízes igualmente competentes. Beleza? Não estamos aqui falando em relação à incompetência com vício material, incompetência absoluta. São 2 ou mais juízes igualmente competentes. Então, o juiz ali da 4ª Vara Criminal de Ceilândia e o juiz da 5ª Vara Criminal de Ceilândia, eles são competentes. Por distribuição, o processo criminal vai para um, vai para o outro. Mas ele pode julgar. Se cair para ele, ele pode julgar e não vai ter vício. E se cair para o outro, pode julgar e não vai ter vício. Beleza? Fechou, galera? E se tiver algum vício nessa escolha, nessa distribuição, Nelson, vai ser um vício relativo. Ah, meu Deus, agora eu dominei. Sou o cara de competências. Beleza, galera. Vamos rezar para isso aí cair 1000 redações e cair muito. Porque é só a gente vai acertar. Beleza? Fechou? Então, isso que é a prevenção. É muito simples. Tranquilo? Atenção, apenas geram prevenção atos de jurisdição praticados por autoridade judiciária competente. Exemplo, 1ª e 2ª Varas Criminais de Brasília. Beleza? Tranquilão, Nelson. Agora eu entendi o que é a prevenção, cara. Esse negócio de prevenção aparecia toda hora no processo penal, aparece. Beleza? Agora vamos para o nosso último assunto, conexão. Conexão. Então temos conexão, preste atenção, e continência. O que eu quero explicar para vocês de maneira bem fácil para vocês entenderem isso aqui? Basicamente, a conexão e a continência são 2 institutos processuais criados pela doutrina para a gente solucionar casos complexos. Por exemplo, 4 autores matam 3 réus. 4 autores, 2 de um estado, 2 do outro, matam uma mulher, depois atingem uma vítima da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Um policial federal na atividade está com um policial civil. São mortos. Para onde que vai? Quem vai julgar? Beleza? Torcedores marcam de brigar. Ocorrem 30 lesões corporais juntos. Continência, conexão, é para resolver isso. Ah, a briga foi generalizada lá no local lá do jogo. Beleza. Vamos ter 30 processos criminais? 30? Para averiguar, para julgar quem foi que bateu, quem foi que apanhou, quem foi que deu murro. Aí vai ter que ter 30 pessoas intimadas, oficial de justiça, papel para os 30. Às vezes tem 6 varas criminais,
vão cair 30 processos, vai sair distribuindo para tudo quanto é juiz, e aí depois vai ter decisão diferente para tudo que é lado, juiz absolvendo, juiz condenando os mesmos fatos, um cara que bateu vai ser vítima em um, vai ser autor em outro. Estão entendendo, galera? Para que serve o estudo da conexão e da continência? Quero roubar o André. O André anda com segurança. Playboy. Vou lá e mato o segurança, o André, unicamente para conseguir praticar o roubo. Roubar a Land Rover dele. Você acha mesmo que esse homicídio tem que ser julgado, tem que ser apreciado, as provas têm que ser produzidas de maneira distante, desigual do crime de homicídio? Óbvio que não, galera. Você acha que esse roubo tem que ser julgado em distância do crime de homicídio? Óbvio que não, porque é muito mais reprovável. Deve ser apurada a conduta. Pô, você matou o cara, qual foi a circunstância dessa morte? Essa conduta, esse crime contra a vida, ele vai influenciar também muito na primeira fase da produção da sentença, na apuração dos fatos, na reprovabilidade criminal. Então, eles devem ser apurados em conjunto. Se possível, em conjunto. Bota aí o roubo, apura junto, vamos apurar junto. 4 autores fizeram 6 roubos em 4 meses, juntos, com o mesmo modus operandi. Foram presos, a investigação da Polícia Civil ocorreu. E aí? Vai ter denúncia, o MP vai denunciar, cada crime, fato é um fato, vai cair 6 processos, entenderam? Então, o Instituto da Continência e da Conexão nascem no processo penal com o fito, com a intuição de solucionar esses conflitos práticos que ocorrem na seara criminal, beleza? Basicamente é isso. Aprendam uma coisa, a conexão ela está mais ligada a questões subjetivas. O que é questão subjetiva, Nelson? Intenção, dolo, vontade, subjetivo, pessoas, sacou? Preste atenção nisso. Preste atenção também, vários autores, vários crimes. Vários autores, vários crimes, conexão. Continência. Continência está ligada a fatores mais objetivos. Objetivos. Não relacionados muito à vontade, a liame intersubjetivo entre as partes. Isso está mais ligado à continência. Conexão está ligada mais à questão de pensamentos, vontades, pessoas, questões subjetivas, e a continência a questões mais objetivas. Entendi. Não é sempre isso, não é uma regra. Beleza? Isso é uma indicação para você interpretar a matéria e já ir interpretando, sabendo como que isso foi construído, porque é muito difícil. Então, a gente tem que saber a natureza jurídica, tem que entender o jogo para conseguir classificar. Agora, vamos para a nossa classificação. Beleza? E é o final da nossa aula. Melhor ficar para o final, sempre. É a interligação entre 2 ou mais infrações e devem ser julgadas em um só processo. Conexão, galera. Hop! Modalidades. Primeira, intersubjetiva. Segunda, objetiva. Terceira, probatória ou instrumental. Presta atenção. Abençoado de Jesus Cristo. Abençoada. Jesus te ama. Só que você tem que se amar e tem que estudar a merda. Presta atenção. Conexão. 3 subclassificações. Primeira, intersubjetiva. Segunda, objetiva. Terceira, probatória ou instrumental. Beleza? A primeira classificação no que tange a conexão, que eu já vou repetir para vocês, a interligação entre 2 ou mais infrações. 2 ou mais infrações. Devem ser julgadas em um só processo. Beleza? Intersubjetiva. Exige, além das ocorrências de 2 ou mais infrações, que as tenham sido praticadas por 2 ou mais pessoas. Então, a conexão intersubjetiva, várias pessoas exigem a ocorrência de 2 ou mais infrações, que essas tenham sido praticadas por 2 ou mais pessoas. Então, Nelson e Micael praticam um roubo e um furto. Um roubo e uma extorsão. Beleza? Dentro da classificação objetiva, temos mais 2 subclassificações, por simultaneidade ou concursal. Isso cai muito em prova, gente. Vamos estudar com gosto. Eu estou dando meu máximo aqui, vocês vão aprender isso.
por simultaneidade. Como é que ocorre? Vínculo entre infrações pela simultaneidade de tempo e espaço. Permite a oferta de denúncia única, imputando cada crime a respectivo responsável, sem intenção de reunião. Beleza? Vamos lá, galera. Torcedores que depredando o estádio ou saque simultâneo de supermercado. Então, vamos lá. Com a conexão intersubjetiva, conexão, beleza? Duas ou mais infrações. E aí temos uma conexão ali. Intersubjetiva, várias pessoas, beleza? Duas ou mais infrações. Praticadas por duas ou mais pessoas. Uma pessoa só não vai ter conexão intersubjetiva, vai ter continência, a gente vai falar depois. Por simultaneidade, a galera marca de ter uma briga em relação a time de futebol, por exemplo. Beleza? Torcedores depredando o estádio, ou saque, perdão, a simultaneidade. O caminhão tomba com alimento que cai lá da Ambev. Todo mundo começa a furtar. Não tem liame subjetivo entre as pessoas. Está caindo cerveja, todo mundo vai lá e pega. O supermercado, lá na época da pandemia que vocês viram, abriram, todo mundo pegando. É o famoso, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Beleza? Isso é conexão intersubjetiva por simultaneidade. Ou seja, são crimes acontecendo de maneira simultânea. Só tem simultaneidade, mas nós não estamos ligados aqui, ó. A gente não combinou antes, beleza? Entendi, agora entendi, Nilson. Concursal. Agente sem concurso, abarcando todos os delitos praticados. 4 autores, 4 roubos em 2 meses. Por exemplo, que eu ver para vocês. Concurso de crime, galera. É o famoso e velho concurso de crime. Tem um partícipe, tem um autor, concursal. Os caras têm um concurso de crime, beleza? Então, temos aí 4 roubos praticados, por exemplo, 4 autores, uma associação criminosa praticando 4 roubos aí, uma diferença de 2 meses. Então, uma investigação da Papa Charlie, isso é caso de conexão intersubjetiva concursal, beleza? Une essas investigações, une esses processos e vai ser uma sentença condenatória para todo mundo. Essa que é a ideia da conexão. Pô, Nelson, é importante que esse processo seja julgado junto? Pô, galera, imagina só. Beleza? Provas de um vão ajudar nas provas dos outros casos, beleza? Para isso que existe a conexão, a união desse processo. E é por reciprocidade, que é a mais fácil. 2 ou mais delitos praticados por 2 ou mais pessoas que investem umas contra as outras. Torcidas rivais combinam uma briga e várias lesões corporais simultaneamente são praticadas. Não, acho que é uma classificação que não precisava estar aqui, porque basicamente, vocês forem perceber, uma conexão intersubjetiva por simultaneidade, galera. Só que a diferença aqui é que, né, ou concursal, se você for ver, porque se for simultaneidade é quando não tem aquele liame. E se for com liame intersubjetivo, vai ser concursal. Mas temos essa terceira classificação, que é uma conexão intersubjetiva por reciprocidade. Então a galera marca de ter brigas com os rivais, e aí ocorre lá, a torcidas rivais combina essa briga, e ocorre várias lesões corporais, um contra o outro. Beleza? Fechou? Fechou. Então, segunda classificação das conexões, conexão objetiva, lógica, material ou teleológica. Grava, subjetivo, fala de gente. Depois pega esse bizu aqui, esse material está só ouro. Objetiva, lógica, material, teleológica. É praticada a infração para facilitar, ocultar, conseguir impunidade ou vantagem em relação a outra. Mata o segurança para facilitar o sequestro da vítima. Então, é uma conexão intersubjetiva, já foi. Agora são as objetivas. Não tem nada a ver com a vontade, vocês estão percebendo, é objetiva. Ou seja, mata segurança para garantir o sequestro da vítima. É um caso de conexão e esses processos vão ser julgados em conjunto, beleza? Probatória instrumental, beleza? É a terceira classificação. Influência direta e que é mais ligada à prova, então, beleza? Influência direta que a prova de uma infração exerce na demonstração de outro delito, comprovação de tráfico de drogas para demonstração de lavagem de capitais, né? Que a gente fala que tem esse crime pretérito em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Não há exigência de relação de tempo e espaço entre os crimes, beleza? Basta que um seja prova, influencie o outro. Ponto. Conexão probatória ou instrumental. Tranquilo, galera? Então, se nós temos um tráfico de drogas que já está voltado para a prática de lavagem de capitais, e a gente sabe que o crime de lavagem de capitais vai exigir essa existência do crime antecedor, do crime ali antecedente, beleza? Temos a conexão probatória ou instrumental, esses processos podem ser julgados em conjunto. Acabamos conexão, galera. É bem tranquilo. Agora, o que vocês vão ter que fazer? Resuminho e ficar revisando, beleza? Conexão, então, temos intersubjetiva, peguei objetivo,
lógica material e a probatória. Beleza. E a continência, noção? A continência é a reunião do mesmo processo, de duas ou mais pessoas que concorreram para a realização de delito único. Delito único, óbvio isso que eu falei no começo da aula. Delito único. Ou quando duas ou mais infrações são praticadas através de uma só conduta. Preste atenção. Qual que é a diferença basilar? Lá em cima, duas infrações, dois autores, vocês perceberam aqui. Ou é delito único, beleza? Fechou? Várias pessoas se reúnem para praticar um delito único, ou uma pessoa praticando vários delitos, no caso do concurso formal de crimes. Beleza? É difícil, galera. Então preste atenção. Entenderam? Aqui, ou vai ser um, ou vai ser outro. Não vai ter os dois requisitos. Então, vai ser várias pessoas em um delito, ou vai ser uma pessoa em vários delitos. Beleza? Continência. Vamos para as espécies que vão ficar mais fácil. Cumulação subjetiva. Há um só delito praticado por duas ou mais pessoas, a serem julgadas em conjunto. Beleza? Duas pessoas matam outro. Entenderam? Qual que é a diferença lá? Dois crimes. Aqui, Nelson e Micael matam André. Continência. Beleza? Tranquilo? Então, não tem essa independência fática. Vocês estão percebendo? Que existe lá na conexão. Perfeito? Não existe aqui. Duas pessoas matando só uma. Lá não. Lá tem outro roubo aqui, e aí junta. Duas pessoas, um homicídio mata duas pessoas. São dois fatos complexos, unidos. Estão percebendo essa sutil diferença que eu consegui pescar? Beleza. Cumulação objetiva. Existe uma só conduta que provoca dois ou mais resultados lesivos. Configura-se o concurso formal de delitos, que serão reunidos no seu processo. E aqui você já sabe que é acumulação objetiva, concurso formal de crimes. Uma pessoa, com uma ação, pratica vários crimes. Isso aqui é tranquilaço, beleza? Óbvio, propriedade, junta tudo e vai julgar junto, beleza? Continência por cumulação objetiva, ocorre nas hipóteses de concurso formal de crimes, igual foi para vocês, é a famosa aberratio ictus e aberratio crimes. Aberratio ictus, você sabe também que é mais um termo em latim, que é o erro na execução, beleza? Erro na execução, o cara não tem aquela destreza e erra na execução. E aberratio é crime, ele quer praticar um crime e pratica outro, beleza? Conteúdo inerente ao nosso querido e amado direito penal. E aqui também eu coloquei para vocês, a aberratio ictus ocorre a continência por erro na execução. O agente mira na pessoa desejada e mata a outra, além da desejada. Beleza? A concurso formal de crimes, provocando a continência e a junção dos processos. Uma pessoa pratica dois crimes, continência. Entende, Nelson? Aberratio ictus, quer matar um, mata outro, fere o outro, erro na execução. Beleza? Erro na execução na hora de atirar. Fechou? Juntos processos por continência, por cumulação objetiva. Top. Aberratio crimes. Quando a gente atinge bem jurídico diverso pretendido, além do pretendido, a concurso formal dos crimes, provocando a continência. Pronto. Diverso pretendido, além do pretendido. Aberratio crimes. Quero matar, mata e lesiona. Aberratio ictus, vou atirar. Estou errando o tiro aqui. Pau, erro. Atinge o outro. Erro na execução, erro no crime. Beleza? Fechou? Ó, atinge bem jurídico, presta atenção, galera. Diverso pretendido. Tranquilo? Conexão intersubjetiva por concurso e continência por cumulação subjetiva. Que diabo é isso? Aqui foi dar aquela velha ralada em vocês. Beleza? Para acabar a aula. Não caiu, mas se cair, candidato, diferencie conexão intersubjetiva por concurso de crimes de continência por cumulação subjetiva. Caramba, Nelson, no final da aula de 1h30 tu vai mandar essa? Pô. Fácil. Já botei a resposta para vocês aqui, ó. Em ambas condutas, teremos dois agentes. Entretanto, se tivermos um crime, será continência. Caso haja dois ou mais crimes, será hipótese de conexão. Brasil, igual foi para vocês. Tá vendo como ficou mais fácil? Fechou? É a diferença sutil. Tranquilo? Por fim, meus amigos e minhas amigas, coloquei aqui um breve resumo aí de regras da determinação da competência. Beleza? Aqui é o famoso beabá, onde eu fui para vocês. Primeiro, verificar se a justiça comum ou especial prevalece a especial.
em caso de conexão e incontinência, beleza? Se tem uma pessoa que aí tem um foro ali por conexão com a jurisdição comum e ocorre uma conexão ou continência nos casos que estudamos agora com o crime doloso contra a vida vai para o júri prevalece, igual foi para vocês. Foro especial e foro comum. Se o Nelson está no foro comum, que é o concurso, lembro que eu falei para vocês, pratica um crime em conexão, por exemplo, em conexão intersubjetiva, em concurso com o governador, o réis mortal aqui, o Oreia, vai ser julgado lá pelo STJ, merdou xerife. Aqui fala disso, beleza? O especial vai atrair o comum, o júri vai atrair o comum, beleza? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. O superior vai atrair o inferior, por obviedade. Como é que um autor com competência no STJ vai ser julgado por juiz de primeira instância? Contigo, entendeu? Concurso de jurisdições de mesma categoria. É isso aqui que despenca e prova. Caiu para delegado no final de semana passado. Beleza? Primeiro critério, local da prática do crime. Mais grave. Então, caiu lá 3 homicídios em Aparecida de Goiânia. 2 roubos na capital, Goiânia mesmo. Um furto em Goianésia. Beleza? De noite, após perseguição ininterrupta, a Polícia Militar do Goiás, manifestada na figura da Rotan, beleza? Prendeu o autor. Só que ele estava em Trindade, no 4º município. Quem é o juiz competente? Caiu algo muito similar lá na PCGO. E aqui o pai está aqui, a gente já matou. Primeiro critério para você decidir a jurisdição de mesma categoria. Por que mesma categoria, Nelson? Galera, porque se for justiça especial, justiça comum, você já sabe que a justiça especial vai prevalecer. Virou easy, very easy, tá uma uva. Primeiro, local da prática do crime mais grave. Então, o que a prova vai falar para você? E a prova agora no final de semana, e PMDF, todas as provas. Vou te dar um caso hipotético, você vai riscando onde está ali falando dos fatos, onde ocorreu os crimes, quais crimes você fala, município tal, roubo, município tal, furto. Vai falando, ele vai falar isso, um caso gigante. São as questões mais difíceis de concurso, inclusive para redação. Beleza? Primeiro critério, local da prática dos crimes mais grave. Ou mais graves, local dos crimes mais graves. Primeiro critério. Beleza? E aqui, tem aqui, ainda que o delito menos grave tenha sido praticado mais vezes, se for um homicídio e 10 furtos, prevalece o homicídio, não só pelo júri também. Vamos botar então, se for um roubo e 10 danos ao patrimônio, prevalece o roubo. Beleza? PPL, pena privativa de liberdade, é mais grave do que pena restritiva de direito, PRD, que é mais grave do que a pena pecuniária, multa, beleza? Reclusão é mais grave do que detenção. Fechou? Análise se faz pela pena máxima combinada. Tranquilo? Segundo critério, Nelson, maior número de infrações. Então, se os crimes forem da mesma gravidade, pelos critérios que eu falei para você, qual é o próximo que você vai analisar para fazer a questão? Maior número de infrações. Onde o cara praticou mais crimes. Se os crimes forem da mesma gravidade, beleza? O número de infrações foi idêntico, no caso prático. Qual a terceira função? Qual que é que sempre resolve? Prevenção, filho. Se você está com uma disputa ali entre namorado, outro, ex, cara, meu irmão, cara, não sei quem foi, não tem como provar. Prevenção. É isso. A terceira fase, nunca mais vou esquecer disso aqui. Firmada pela prevenção. Se iguais na gravidade e na quantidade, crimes de mesma gravidade. O cara praticou 4 roubos em 4 municípios diferentes. E foi um roubo em cada local. Não teve diferenciação da quantidade. E aí, Nelson? Prevenção. O primeiro juiz que tiver que se manifestar por intermédio de uma decisão com caráter decisório vai ser o pai do filho e vai ser o que vai julgar aquela questão. Beleza? Esse é o ponto auge da aula, é onde você vai solucionar todos os problemas. Não poderia, de maneira irresponsável, chegar a esse ponto aqui diretamente, sem fazer toda essa construção sobre essa matéria. Aqui eu coloquei todas as súmulas carinhosamente, aqui também organizadas para vocês estudarem, beleza? Aqui no nosso material, vou dar uma formatadinha de lançar para vocês, botei um resuminho sobre provas, beleza? E aqui prova ilícita e prova ilegítima, conceitos bem tranquilos, galera, bem fácil mesmo. Prova ilícita por derivação, vou até deixar marcado aqui, mandar para vocês esse material já marcado, muito importante, vocês vão estudar isso aqui, beleza? A questão lá da descoberta inevitável, a questão da fonte independente, isso aqui, galera, é mais tranquilo.
beleza? Ainda mais vocês aí que são super interessados, essa mentoria só é feita de alunos mais avançados, beleza? Fechou? Coloquei jurisprudência aqui também no material, tranquilo? Vou mandar essa parte, isso aqui não precisa adentrar, um resuminho de provas para vocês. Vocês vão dar uma olhada nessas decisões para a gente ficar totalmente resguardado. Cadeia de custódia é o tema mais difícil aí também, mais difícil não, mais importante, um dos mais fáceis de cair em prova. Então, a OCP, ela ama a cadeia de custódia, ama, e por isso que está aqui. Não preciso dar aula disso aqui, é bem tranquilo, beleza? É um procedimento dado em relação aos vestígios coletados no crime, é uma inovação legislativa de 2019, e aqui você vai ver que tem as fases da cadeia de custódia, basicamente na sua prova ele vai cobrar aí conhecimento do nome da fase e o que ocorre nessa fase, ele vai trocar. Então pega esse quadro aqui, tá maravilhoso, faz um resuminho, e é só isso que você precisa sobre cadeia de custódia, e tá caindo muito, 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 beleza? Aqui temos fontes de prova, meios de prova e os meios de obtenção de prova. É uma classificação um pouco mais pesada, que caiu também na nossa banca, beleza? E, por fim, assunto caiu para delegado de polícia, que já caiu algumas vezes também na nossa banca em relação ao exame de corpo de delito. Tenham bastante atenção sobre isso. Decoreba de lei. Beleza, galera? Fechou? Infrações transeuntes, infrações não transeuntes, que eu falei também, bem tranquila a classificação. Quero que vocês deem essa revisadinha. Parte de jurisprudência, passa o olho também. Bem tranquilo isso aqui. Não vou precisar aqui falar com vocês. É mais decisões pacíficas e importantes para a carreira policial. Beleza? Fechou? Testemunho eu deixei aqui porque caiu para delegado Goiás, então é um tema aí mais quente, beleza? Caiu exatamente isso daqui, galera, ó. Número de testemunhas, até 8 testemunhas, caiu esse artigo na prova do delegado Goiás, então sei que o material está quente, beleza? Muito importante isso aqui, e é isso. Bora para cima. Aqui tem mais algumas jurisprudências, fechou? Em relação à busca pessoal, e aqui eu botei decisões jurisprudenciais, galera, as mais importantes eu deixei aí, fechou? Interceptação telefônica eu fiz questão de deixar aqui, é muito importante para a Polícia Judiciária, então dê uma olhada aí, principalmente na diferença aí, né, da escuta telefônica, da gravação ambiental, da interceptação telefônica, comunicação ambiental, comunicação telefônica, isso é muito importante também, beleza? Fechou? E aqui nós acabamos a nossa aula. Vou mandar esse material completo para vocês, não vou adentrar no mérito, botei uma revisão também de prisões, tranquilo, também não exige aí muito estudo de jurisprudência, é só saber realmente a classificação das prisões preventivas, temporárias, as questões das alterações do pacote anticrime, beleza? E é isso. Então, creio que não vai ser preciso adentrar na seara de prisões, na seara de cadeia de custódia, temas muito importantes, prisões está caindo um pouco menos, é um assunto mais tranquilo, beleza? Temos uma crescente aí de cadeia de custódia, beleza? Terminamos a nossa aula, com a graça de Deus, foi 1h e 45 minutos de aula. Eu agradeço muito aí a sua audiência, a sua confiança. Espero que vocês tenham gostado muito da aula. Eu gostei, foi uma experiência incrível para mim, beleza? Incrível. Eu nunca tinha feito uma imersão de 2 horas. Estou realmente elevando aí a minha competência em relação a dar aula. Beleza? Aqui não tem edição, aqui é na Vera, né? Todos os cursos aí, o professor da aula é editado, se perceber, tem uma ediçãozinha ali, então pode errar, que eu não posso errar. Então, fiquem com Deus, agradeço aí, total a confiança. Vamos gabaritar ao CP. Tamo junto e nada mudou. Valeu, galera!